Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse canal nós falamos sobre a palavra do Senhor. E hoje nós gostaríamos de compartilhar uma palavra que fala de um rapaz, um jovem, muito ousado, muito determinado. Um jovem que tem uma visão de futuro. Um jovem que anda nos caminhos de Deus. Que apesar das dificuldades que ele enfrenta, apesar dos tropeços que ele dá, ele segue firme com visão de futuro, segue firme no seu propósito e principalmente com o seu sonho, o sonho que ele teve, ele crê e acredita que vai se realizar. Para que você entenda sobre essa palavra e para que você receba ela no seu coração, abra no livro de Gênesis, capítulo 37. E nós vamos começar a interpretar essa palavra lá a partir do versículo 5, que fala quando José teve um sonho, tá? Fala assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E aí no versículo 6 fala assim: ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Amém, irmãos? Então ali José estava expondo o seu sonho, o sonho que ele teve, para os seus irmãos. Só que os seus irmãos, eles ficaram com muito ódio de José. Eles ficaram com muita inveja de José, porque achavam que José estava querendo ser melhor que eles. José estava dizendo que o seu feixe se erguia diante do feixe deles e eles se curvavam para ele. Ele estava querendo dizer, ele não interpretou o sonho dele para os irmãos, só que os irmãos já entenderam de cara. José está querendo ser melhor que nós. Mas na verdade José estava com o coração puro e ele estava apenas contando o seu sonho, o sonho que ele tinha. E mediante essa palavra muito significativa para nós que buscamos o caminho de Deus, nós que buscamos a face do Senhor frequentemente, eu gostaria que você refletisse agora. Se você está tendo sonhos, você tem sonho, você tem propósito de vida, qual é o seu propósito de vida? Qual é o sonho que o Senhor tem, que a senhora tem para com Deus? Para aquilo que você pretende realizar na sua vida? Ou você já teve sonho e desistiu, apenas simplesmente abandonou o seu sonho e deixou de lado? Porque deixa eu te dizer o seguinte, mesmo que você tenha um sonho e deixe ele de lado, você vai apenas acontecer que você não vai realizá-lo. Mas se você permanecer firme, acreditando, você pode realizar. Olha lá no livro de Gênesis, capítulo 37 também, tá? Lê lá no versículo 23 e 24. Fala assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, que era uma túnica que José ganhou do seu pai, porque a palavra fala que José, que o seu pai, né, que Jacó amava muito José, e ele amava mais do que qualquer outro. Ou seja, ele era tipo de um filho preferido. Então, Jacó deu uma túnica colorida a José, como presente, porque ele era seu filho amado. E lá no versículo 25 fala assim: ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão? Esconderemos o seu sangue. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Nós não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Então, nesse ponto, nessa parte, José está dentro de um poço. Seus irmãos colocaram ele dentro de um poço. E eu não sei, eu fico imaginando o que José estava sentindo naquele momento. Que as pessoas que ele amava, que ele acreditava como eram pessoas amadas dele, colocaram ele dentro de um poço. Ou seja, ele estava sendo rejeitado naquele momento.
E eu não acredito que José murmurou naquele momento. Eu não acredito, porque a palavra fala que mesmo José estando ali, José passando por todas as dificuldades, Deus estava com ele. Então eu creio que ele não murmurava, eu creio que ele tinha fé. E eu creio que ele olhava para cima e ele levantava as mãos para o céu e dizia: agradecia a Deus pelo dia, agradecia a Deus pela vida que estava levando, mesmo na dificuldade. Por quê? Porque ele acreditava no seu sonho. Ele acreditava que, independente da dificuldade que ele estava passando naquele momento, ele ia ultrapassar todas as dificuldades, porque Deus era com ele. E assim, meus amados, vocês devem pensar. Assim você deve pensar também. Mesmo na dificuldade, mesmo que você esteja se sentindo num poço agora, mesmo que você se sinta rejeitado pelas pessoas que você ama, você vai alcançar os seus sonhos. Você deve apenas acreditar e perseverar e andar com Deus, porque aí você vai realizar o seu sonho. O que você não pode fazer é deixar o seu sonho de lado. Leia lá no livro de Gênesis também, no capítulo 39, lá no versículo 6, fala assim: assim deixou eles aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deita-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Bom, vamos ficar por aqui. Para a gente entender, nesse momento, José está dentro da casa de Potifar, que é o chefe da guarda do faraó, do Egito. Nesse momento, quando os ismaelitas compraram José dos seus irmãos lá naquele poço, eles foram lá e venderam para Potifar. E Potifar colocou ele como mordomo, seu mordomo, e responsável por todas as coisas que tinha naquela casa, menos a sua esposa. Mas a sua esposa, a esposa de Potifar, estava por se oferecer a José. Ela queria trair o seu marido com José. Só que José era tão fiel a Deus e tão fiel ao seu Senhor que rejeitou aquela mulher. Ele disse assim: não, eu não posso fazer isso com o meu Senhor. E eu não posso pecar a Deus. Não posso cair na tentação do pecado e pecar contra o meu Deus. Estão entendendo a tamanha fidelidade que José tinha no seu coração? José era tão fiel ao seu Senhor, tão fiel a Deus, que mesmo ali sozinho, com a tentação, com a esposa de Potifar, que era muito bonita provavelmente, que estava vestida de forma agradável aos olhos de José, mas mesmo assim, José permaneceu firme e não caiu na sua tentação. Por isso que José era tão próspero. Quer ver? Olha só, leia lá no livro também de Gênesis, no mesmo livro, tá? No capítulo 39, no versículo 20. Coloca lá para te ver, que fala assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Ficou José na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os seus que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que ali se sucedia. Até mesmo no poço, até mesmo na prisão, José conseguiu liderar os prisioneiros. E o chefe dos cárceres, o chefe da prisão, colocou toda a responsabilidade dos presos na mão de José. Eu fico imaginando o que um homem que, sendo preso, sendo mal visto pelos olhos do Potifar naquele momento, porque a sua esposa fez uma injustiça dizendo que José havia atentado a ela, sendo que ela que havia atentado a José. E Potifar, acreditando na sua esposa, colocou José na prisão. E estando José na prisão ali,
ele conseguiu ter uma credibilidade tão boa entre os presos e entre o chefe dos cárceres, que ele conseguiu cuidar de toda a responsabilidade da prisão. E eu gostaria de colocar isso agora no seu coração, que nós, muitas vezes, nos momentos difíceis, nós, muitas vezes, naqueles momentos que nós nos vemos assim num beco sem saída, nós começamos a murmurar e reclamar, achando que Deus não está mais com nós. Mas ali você viu que a palavra fala que ali na prisão, mesmo estando na prisão, Deus era com José. Deus estava com José. Mesmo na dificuldade, mesmo na prisão, Deus estava com José. Por quê? Porque Deus viu o que aconteceu naquele dia. E Deus viu que houve uma injustiça da parte de Potifar para com José. Houve uma injustiça, mas Deus é justo. Deus jamais vai deixar você pagar por algo que não é uma verdade. Por isso, eu gostaria agora que você colocasse isso no seu coração. Por isso, eu gostaria agora que você refletisse como que você reage diante de algumas situações. Diante de situações difíceis como essa que José enfrentou agora. Eu creio que mesmo na dificuldade, você perseverando, você alcançará a vitória. Lê lá em Gênesis 41:40. Fala assim: agora, depois que tudo se passou ali na prisão, José estava ali com os presos e ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. Sendo que o copeiro voltou a trabalhar com o faraó. Em determinado momento, Faraó precisou interpretar um sonho que ele teve. E ele não achou entre todos os seus auxiliares, todas as pessoas de sua confiança, ninguém que soubesse interpretar o sonho dele. Em determinado momento, o copeiro lembrou de José, na qual havia interpretado seu sonho, e comentou com o faraó. O faraó mandou chamar o José do Egito lá do cárcere, tirar ele do cárcere e trouxe ele lá para sua presença. Mandou dar um banho nele, trocar as suas vestes e colocou ele diante da sua presença. E o faraó contou o seu sonho para ele, e José interpretou o sonho dele, na qual, olha o que aconteceu. Você terá, lá em Gênesis 41:40, fala assim: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens. Somente em relação ao trono serei eu maior que você. Isso Faraó falando para José. Ou seja, ali Faraó está dizendo que havia somente ele sobre a autoridade de José em todo o Egito. Que José iria dominar todo o Egito, todo o povo dele. E Faraó continuou: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida, Faraó tirou do seu dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou o vestir de linho fino e colocou corrente de ouro em seu pescoço. Ou seja, a partir daquele momento, estava se cumprindo a promessa que Deus havia colocado no coração de José, lá no Egito, lá no início dessa história. Lembra que José teve um sonho, a qual ele se ergueria e os seus irmãos iriam se curvar diante dele. Porque, meus amados, ali Deus estava cumprindo uma promessa na vida dele, que ele seria o governador do Egito. Por que que Deus cumpriu a promessa dele? Porque você observou, diante de todas essas palavras, que José se permaneceu firme diante das dificuldades. Ele não murmurou, ele não pecou, ele, mesmo dentro do poço, mesmo dentro do cárcere, ele permaneceu ali confiante que Deus iria perseverar ele um dia. E José usufruiu da sua recompensa. Depois de um tempo, claro, ele voltou a ver seus irmãos, voltou a ver seu pai, e continuou a governar o Egito com muita prosperidade.
Ok, meus amados? Se esse vídeo fez um sentido para você, se essa história de José tocou seu coração, se você acha que essa história tem a ver com a sua vida, dê um like nesse vídeo agora. Compartilhe ele nos canais de seu relacionamento, WhatsApp, Facebook, Twitter. Compartilhe ele onde você tenha acesso. E entregue ele para as pessoas que você acha que esse vídeo vai ajudar a se fortalecer espiritualmente. Por isso, eu gostaria de agradecer você que ficou até o final do vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se para estar recebendo a melhor palavra, que é a palavra de Deus. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.